Boa noite a todos. Uma boa noite com votos de um ano que se inicia, que possa nos trazer tanto o impulsionamento para o nosso crescimento pessoal, como também o impulsionamento para o nosso crescimento coletivo. Que possamos fazer desse ano que se inicia um ano de reflexão, mas acima de tudo, um ano de ação, para que assim possamos, imbuídos do sentimento do Cristo, que aguarda por nós, também levarmos fé, esperança e solidariedade por onde passemos. E assim, meus irmãos, na noite de hoje, trazemos para a reflexão o tema A Boa Nova. Esse tema é um tema que nós vamos encontrar na obra do Espírito Amélia Rodrigues e perpassa toda a sua obra, que soma mais de 10 livros. E vamos encontrar também, com o mesmo título, o livro de Humberto de Campos, que intitula-se Boa Nova e que traz como primeiro capítulo também a Boa Nova. E aí, nós vamos primeiro entender o porquê, o sentido dessa Boa Nova, contextualizando um pouco a época em que nos chega essa nova esperança que nos conduz o Evangelho. Narra Amélia Rodrigues que várias conquistas territoriais se impunham às crenças estrangeiras, como o helenismo e depois o romanismo, tentavam subjugar a fé em Deus dos israelitas. E aí, nas várias batalhas que enfrentaram os israelitas, por uma busca territorial, os vários povos que muitas vezes os dominavam, tentavam impor a sua cultura e os seus pensamentos, trazendo ora os pensamentos e os deuses pagãos que os romanos assim cultuavam, como também os deuses gregos que os helênicos assim se apresentavam. E Amélia nos narra que nos anos 40 antes de Cristo, Herodes I, o Grande, ele foi denominado, empossado, o rei da Judeia, pelos romanos que haviam conquistado esse território àquela época. E Herodes I dominou aquele espaço com mãos de ferro. Provocou verdadeira revolução para aquela época, trazendo, além de incutir na sociedade cultura como criações de monumentos, teatros, circos, engrandecimento de várias cidades, mas também buscou fortemente, com mão de ferro, destituir todos aqueles que pudessem, porventura, sombrear a sua coroa. Então, Herodes o Grande, ele é o responsável por mandar matar parte da própria família, sua segunda esposa, alguns filhos, alguns descendentes, os quais poderiam solicitar ou poderiam reivindicar a sua coroa. Também é Herodes I que vai estabelecer ou que vai ordenar as chacinas dos inocentes. Naquela época, Herodes é procurado pelos reis magos que buscam o rei dos judeus. E Herodes, assim, enciumado, imaginando alguém que possa ameaçá-lo em seu poder, pede para que os reis, após encontrarem a criança que procuram, volte e diga a ele onde ele se encontra, para que ele possa também ir reverenciá-lo. Na realidade, era um plano, uma estratégia de Herodes. Passados-se os tempos, Herodes verificando que os reis não voltaram com aquela informação, ele determina que toda criança, até os 4 anos de idade, fosse dissipada em toda imersão daquela região, para que assim não houvesse a menor possibilidade de que algum deles pudesse vir a ser esse tal rei dos judeus.
Não sabia Herodes o Grande que após a visita dos reis magos a Maria, a Jesus e a José, José, em sonho, é avisado por um espírito amigo que dali se retirasse e buscasse o Egito, pois a criança corria perigo. E assim o faz. José vai para o Egito e ali convive determinado tempo com sua família. Herodes dá continuidade ao seu reinado de mão de ferro. Mas, como tudo chega ao fim e como a morte chega para todos, também chegou o momento de Herodes. E aí, narra Amélia Rodrigues que no ano 4 dessa década, depois de Cristo, Herodes vem a falecer. E, tendo ele, dissipado quase toda a sua família, deixa o seu território em testamento para os 3 filhos, que passam a reger, subdividindo a região como uma tríade. Então, nós vamos ter Herodes de Filipe II, Herodes Antipas e Aquelau. Os 3 filhos, cada um herdam uma parte daquele território, porém ambos ambiciosos, também sedentos de poder, buscam logo as associações e os aliados. Herodes de Filipe busca reformar determinada cidade e a renomeia como Cesareia de Filipe. No futuro, vem-se a consociar-se com Salomé, aquela mesma que pede a cabeça de João Batista. Herodes Antipas é aquele que nós vamos conhecer mais de perto, porque é aquele das convivências ou dos reinados por onde Jesus andou. Herodes Antipas constitui Tiberíades e passa a nomeá-la como capital do seu reino. Só que para isso, Herodes Antipas, ele dizima um local onde antes eram colocados os restos mortais daqueles que partiam, um cemitério judeu. E logo ele cai na contragosto dos judeus, que passam a chamar a cidade de Tiberíades como uma cidade impura. Mas Herodes Antipas não estava preocupado com os judeus. A preocupação dele era satisfazer e homenagear o imperador romano, porque suas ligações políticas o favoreciam para se manter no poder. Aquelau logo elegeu Jerusalém como capital e ele é o primeiro a buscar em Augusto César o apoio de Roma, porém, ele é o que mais tem em personalidade as características de Herodes I. E Aquelau passa a explorar o seu povo, a cobrar impostos excessivos, de modo a que toda a corte possa viver na luxúria, possa construir os seus monumentos, e nisso estabelece-se várias rebeliões por toda a região. Logo, Aquelau cai em desgraça e Roma o destitui do poder, o exilando para as Gálias. Assim favorecendo Herodes Antipas, que passa a reinar sobre a parte que herdou e a parte lá de seu irmão. E assim também, nesse contexto, a gente vai encontrar um Israel dividida em vários partidos políticos, o qual também se misturam com os partidos religiosos. Então, nós vamos encontrar os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios, dentre outros, que lá também vão morejar na busca pelo poder e também na disposição dos grupos religiosos daquela época. Nós vamos encontrar os saduceus quando sendo a aristocracia feudal. É aqueles que têm o culto ao templo como dever maior. Seguem assiduamente
as regras da Torá e defende as leis mosaicas. Os fariseus representam ali a classe média e tinham uma exagerada observância em relação às leis. Criaram mais de 600 deveres, utilizando-se da astúcia e da hipocrisia, na impossibilidade de cumprir a todos. Então, os fariseus chegaram a um ponto de ortodoxia tão exagerado que, por exemplo, estabelecia-se nas leis a proibição de se trabalhar aos sábados. E eles estabeleciam, por exemplo, que você poderia andar apenas 2.000 alqueires, o que correspondia, lá na numeração romana, apenas 944 metros. Né? Ou seja, você não se deslocava de um lugar a outro, que isso já era considerado trabalho para aquele dia, e o povo já poderia ser punido diante daquele processo. Os zelotes se opunham aos romanos, eram a classe mais popular e eram aqueles que, em seus subgrupos, também se armaram e muitas vezes combateram os romanos com as armas de fogo da sua época. Os essênios eram aqueles que se retiraram dessa loucura que se vivia naquela sociedade do momento, se reclusaram às margens do Mar Morto e passaram a viver em essência as leis mosaicas que o regiam, buscando assim uma santificação e uma aproximação com a espiritualidade maior. Além desses grupos que eram políticos e também eram religiosos, nós vamos encontrar outros pequenos grupos relatados nos livros de história, relatados em algumas sentenças do Evangelho, mas grupos de pequenos partidos. Porém, independente dos vários grupos que nós encontramos em Israel naquela época, o que os unia era a crença em Deus único. Então, independente dos exageros dos fariseus, independente do culto excessivo dos saduceus, todos tinham a crença em um Deus único e esperavam o retorno desse Messias para restabelecer a paz, restabelecer a felicidade e o comando de uma Judeia unida. Porém, a grande dificuldade é que, nessa busca exacerbada pelo poder, Jesus veio, mas eles não o reconheceram, não o entenderam, não o quiseram. Porque Jesus vem estabelecer a boa nova, uma boa nova de paz, de esperança, enquanto que eles estavam já enlouquecidos pelo poder, esperando um rei de força, de exércitos, que viesse novamente unificar aquele território pela força política e pelo poder monetário. E aí, infelizmente, a gente vai encontrar as disparidades e as resistências. Porque desse processo, Jesus passa os seus primeiros anos de forma anônima, de forma desapercebida, porque assim estava escrito, assim as profecias já o apresentavam. E aí, em dado momento, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, narra um encontro de Maria com Isabel. Humberto de Campos vai dizer que após apresentar-se Jesus aos doutores do templo, Maria recebe em sua casa a sua prima Isabel e o seu filho João Batista. E ambas passam a dialogar, apresentando as preocupações que são peculiares a todas as mães, que é o futuro dos filhos. Isabel fala a Maria das preocupações com João, porque vai dizer
que muitas vezes o pega pensativo, meditando, o pega caminhando à beira da estrada, como já se fosse um adulto, quando apenas uma criança o era. Maria vai lhe relatar que não é diferente a condição de Jesus. E lhe relata que, pela passagem das festas, levou para o apresentar aos doutores dos templos, que ficaram imensamente espantados, digamos assim, com a desenvoltura daquela criança que apresentava soluções para problemas da humanidade de ordem tão complexa. Aquela criança que falava das leis com tanta facilidade e de uma comunhão com o Pai de forma profunda. E assim, Maria volta preocupada com o futuro do seu filho. E nós imaginamos as mães de hoje, né? Imaginemos as mães que encontram nos filhos determinado desenvolvimento, conhecimento intelectual ou moral e que se preocupa se realmente está oferecendo tudo o que pode ou se poderia fazer mais por ele. E nessa reflexão, Maria resolve juntamente, depois de conversar com José, falar com os doutores do templo, para que assim eles se encarreguem do futuro de Jesus. Mas narra a Isabel que antes de comunicar-lhe esse fato, Jesus, como se soubesse aquilo que eles tinham combinado, conversado, chega para Maria e pergunta: Mãe, o que queres de mim? Não sou eu fiel ao meu Pai? E Maria diz que sim, mas que, como toda mãe devotada que é, se preocupa com seu futuro. E ele diz que não há motivos para preocupação. Sai, conversa com José e decide seguir o ofício do pai na carpintaria. E assim o faz, seguindo as premissas do seu evangelho e seguindo as premissas do mandamento que diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Talvez nós outros, com os nossos filhos ainda imperativos, ainda necessitando de orientação, nós achássemos que aquilo não seria o melhor para ele. Mas Jesus está ali cumprindo os mandamentos conforme diz a lei. E assim o vai. E aí Maria e Isabel se dão por conta que aqueles dois não estão mais naquele ambiente. Onde é que se encontram? Elas perderam-se nas conversações e não se deram conta que aquelas duas crianças ali não estavam. E saem a procurar e vão encontrar os dois bem mais adiante, em uma paisagem montanhosa, e à distância observam e veem Jesus como a apontar para o horizonte, mostrando, determinadas coisas a João Batista. Obviamente que até hoje não sabemos o que é que aquelas duas almas conversavam, mas Humberto de Campos vai dizer que ali se estabeleceu o encontro do amor e da verdade. E aí, na hora das despedidas, Isabel pergunta a Jesus se ela não gostaria de seguir com eles. E Jesus, muito simbolicamente, diz: não, é preciso que João Batista vá primeiro. E nós vamos, mais adiante, encontrar esse mesmo reencontro quando Jesus está lá, no início dos anos 30, segue ao deserto para seus momentos de reflexão, encontra João Batista para o batismo. João, que há muito tempo não o vê, mas o reconhece, e reconhece pelo encontro de almas, e não pelo encontro de amigos.
porque dali há tanto tempo que não se viam, que as características já estavam diferenciadas, mas aquelas almas se reconheciam profundamente. E o Batista o diz: sou eu que deves ser batizado. E Jesus, muito em sua alma, lhe diz: neste momento não. É preciso que se faça cumprir a lei. E é da lei que agora seja tu que me batizes. E aí, neste momento, onde o Batista tem ali uma certeza no fundo da sua alma que reencontra o Messias e que a sua tarefa de divulgar, de levar aos quatro cantos do mundo a esperança de que o Messias chegaria, se faz concretizar naquela profecia. E aí, Jesus segue o seu caminho e o Batista continua em suas pregações, mais firmemente na certeza de que, em momento algum, fraquejou, em momento algum, valeria a pena renunciar a tudo aquilo por este Cristo que ali se apresentava. E passa mais ferozmente as suas pregações, incitando a divulgação da chegada do Messias, como também combatendo as adversidades que encontrava pelo caminho. E dentre elas estava a principal dificuldade, que era Herodes Antipas. Herodes, que havia consorciado-se com a cunhada, que, por sua vez, insuflava o ódio e uma gestão cada vez mais opressora para aquele povo, se colocava em respeito ao Batista, mas ao mesmo tempo receoso de que pudesse perder o seu poder. E aí, em dado momento, João Batista o enfrenta e Herodíades se sente muito humilhada, digamos assim, porque neste enfrentamento, João retrata pelo fato dele não cumprir as leis mosaicas, dele consorciar-se com a cunhada, e ela se sente ali ofendida. Nisso, João Batista passa a ser preso e vai da prisão escutar os grandes comentários sobre os feitos de Jesus. Mas desencarna sem ter tido a oportunidade de, com ele em vida, se reencontrar novamente. Porém, antes do seu desencarne, ele pede para que 2 de seus discípulos possam ir ter com Jesus e realmente averiguar se ele é o Messias. Antes desse retorno, João Batista é aprisionado e Herodes, que resolve comemorar o seu aniversário em um momento de embriaguez, nas volúpias das festas mundanas, entorpecido pela dança da sobrinha Salomé, lhe diz: pede, Salomé, pedes tu o que quiseres, pede a mim o meu reino e eu te colocarei aos teus pés. E aí, Salomé também, muito nova, mas também muito vaidosa, não sabe o que pedir. E a mãe Herodíades aproveita o ensejo e a instrui a pedir-lhe a cabeça de João Batista. E Herodes, no primeiro momento, fica lívido com aquele pedido, mas diante daquela multidão não pode recuar o pedido, porque seria quebrar a sua palavra. E mesmo temeroso do que pudesse acontecer, lhe atende o pedido e manda que João Batista seja degolado
e trazido à sua cabeça em uma bandeja de prata, que é dada a Salomé, e esta, por sua vez, oferece à sua mãe como um presente para aquele momento. Nesse instante, Jesus, em suas orações, sente a partida do Batista e entende que é ali o momento de se apresentar para a sociedade como o Messias. E aí, ele sai do deserto, volta para a civilização e começa as suas pregações. Narra Humberto de Campos que Jesus, no primeiro momento, encontra com Anás, que vem a ser, no futuro, o seu juiz em sua condenação. E este, ao vê-lo, pergunta: o que é que aquele judeu ali faz? E Jesus diz que ali passará a implantar o reino de Deus na terra. E este o pergunta: e quantos seguidores tu tem? E Jesus o diz que para encontrar o reino dos céus não se precisa de seguidores, porque o reino dos céus se faz em nossos corações, no íntimo de cada um, e parte. No primeiro momento, a Nazaré, depois volta a Cafarnaum, no momento onde vai reunir o seu apostolado, os seus discípulos, para continuar as suas pregações. Narra Amélia Rodrigues que no momento do encontro de Jesus com Simão Pedro, Jesus chega à cidade e faz-se uma pequena multidão para ouvi-lo, apresentando assim que a fama de Jesus já percorria a região, sem a necessidade de WhatsApp, Facebook ou qualquer tecnologia que nós tenhamos hoje. Muitos ali já chegam para escutar aquele mestre, e Simão, muito cético naquele instante, pensa em si mesmo: este povo acredita em tudo, esse povo acredita em qualquer um que se diz o Messias. E passa. Mas aquele burburinho lhe gera um incômodo na alma. E Simão vai lá, ter com a multidão e escutar aquela pregação. E Jesus fala sobre o reino de Deus, fala sobre esse Pai de amor e bondade que vem acolher a todos, os necessitados, os sofridos, os obsediados. E aí, em dado momento, uma mãe chorosa interrompe Jesus e diz: Senhor, vês minha filha? Ela é cega. Cura, porque aí eu te seguirei. E Jesus olha para aquela criança e a faz voltar a enxergar a luz. E Pedro fica ali, reflexivo, ensimesmado com aquela situação. E no passar ali, entre a mãe, a criança e Jesus, Pedro sente as vestes do Cristo que o toca, e como se Jesus lhe falasse ao fundo da alma, ele escuta: Simão, te conheço de ontem. E Pedro fica aturdido, não sabe se ele disse aquilo, se ele imaginou aquilo, e vai, e não consegue conter o sono. Aquela inquietação o incomoda. No outro dia, sai com o irmão André para a pescaria diária. E ali encontram o Cristo. E Jesus olha para eles e diz: Vens.
comigo serás pescador de almas. E aqueles 2 homens simples, dos arredores do mar da Galileia, seguem o Cristo como magnetizados pela sua palavra, sem questionar, sentindo aquela vibração do Cristo que os embevecia na certeza de que ali encontravam o verdadeiro Messias. E assim, Jesus vai com os demais apóstolos, recolhendo um a um, tal qual um pescador de almas. Mateus, Bartolomeu, Tiago, Judas, Felipe, todos eles, e reúnem em seu colégio apostolar. Aqueles homens simples, que dali apenas Mateus, Judas e Tiago sabiam ler. João e Pedro vêm aprender as letras bem depois. Mas deixam para nós os registros da boa nova do Senhor. No Evangelho, que hoje conhecemos como os Evangelhos apostolares, e nos Atos dos Apóstolos, que nos traz aí as referências das passagens de Jesus pela terra. E aí nós vamos encontrar Jesus nas primeiras instruções aos discípulos. Aquela convivência, narra Humberto de Campos, nem sempre foi a mais pacífica, porque num primeiro momento, aqueles chamados pelo Senhor tinham muitas dúvidas, imaginavam que reino dos céus era esse que Jesus falava. Imaginavam se em algum momento Jesus iria provocar uma rebelião, tomar o poder e expulsar os romanos. Questionavam-se entre eles quem seria o maior. Nas questões ainda infantis. E Jesus, muitas vezes, na convivência íntima, os esclarecia, os advertia da necessidade da mudança. Porque para pregar neste novo reino, para difundir essa nova mentalidade, era preciso quebrar os paradigmas. Era preciso reconciliar-se com seus inimigos. Era preciso buscar a modificação íntima. Era preciso buscar um novo jeito de se comportar. Era preciso amar ao próximo como a si mesmo. E aí passa a ensinar-lhes toda a sua sabedoria. E na convivência com o Mestre, os discípulos iam bebendo da sabedoria do seu Evangelho, mas também vivenciando o seu exemplo profundo nas curas, no atendimento ao próximo. Amélia Rodrigues vai dizer que Jesus nunca se demorava mais de 2 dias na mesma casa, que atendia a todos, sem nenhuma desconsideração, que jamais se apresentava cansado para o trabalho do seu Pai. E aí, nessa preparação, entendendo Jesus, que ao se mostrar-se, haveria também aqueles que seriam contra o seu trabalho, começa a preparar os discípulos para que estes também saiam à pregação. E aí os adverte: não tomareis o caminho longo por onde anda tanta gente. Buscai os caminhos retos, porque os caminhos da facilidade não te proporcionarão benefício algum. Não penetreis nos centros de discussões estéreis, ou seja, não perdei tempo com discussões infrutíferas. Vai a quem precisa.
porque é aquele que está pronto para ouvir a minha mensagem. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa do meu Pai, aqueles que se encontram em aflição, aqueles que se encontram nos desgostos, nas desilusões da vida. Trabalhai em cura, limpa os leprosos, ressuscita os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, sejais o mais simples possível. Não ajunteis o supérfluo, carrega contigo apenas o necessário para aquele dia. Buscai saber quem deseja os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho. Se essa casa merecer as bênçãos das vossas dedicações, desça sobre ela a vós. Se, porém, não for digna, toma a mesma paz em vosso coração e segue, sem ressentir-se ou ofender-se. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó dos vossos pés. Em momento algum, infere contra o teu irmão. Sê tu também a luz do mundo, o sal da terra. E Jesus, além dessas advertências, também vai dizer-lhes que assim o faz, porque sabe, reconhece que os enviam como ovelhas para a boca de lobos. E recomenda a simplicidade das pombas e a prudência da serpente. E diz-lhes que por muitas vezes serão expulsos, serão presos, serão caluniados, mas que tenhais a certeza que se ele, o Mestre, também passou por tudo isso, eles, o aprendiz, não seria diferente. No entanto, em pensamento, estará com eles a cada momento, e que aqueles que o seguirem serão recompensados no reino de Deus que se encontra nos céus. E aí a gente vai verificando nas recomendações do Cristo para aqueles discípulos a necessidade e a atualidade dessas advertências. Tal qual aqueles discípulos, nós outros, somos chamados todos os dias para divulgar o Evangelho do Senhor, para atender o nosso próximo em solidariedade, em uma palavra amiga, em um abraço fraterno, em um sorriso afetuoso. Nem sempre seremos entendidos, nem sempre seremos recebidos de braços abertos. Mas isso não é motivo para a desistência. Porque com Jesus seguiremos e encontraremos o reino de Deus, que é o reino de paz e é o reino de amor. E aí, fazendo um adendo nessa história do Cristo, nós nos lembramos de Kardec na questão 621, quando ele pergunta aos espíritos qual o maior exemplo de perfeição que Deus já mandou à Terra. E os espíritos respondem: Jesus. Simplesmente Jesus. O modelo e guia, o maior espírito que aqui já teve para nos impulsionar ao progresso do bem. E vamos entendendo que as sentenças de Jesus, apresentadas para que nós possamos impulsionar o nosso progresso interior, são atuais, tais quais o foram há 2020 anos. E nós ainda
não a entendemos em plenitude. Jesus dizia: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa sentença está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. Então vejamos, Jesus nos diz que o sol se levanta para os maus e para os bons, que a chuva desce para os justos e para os injustos. A semeadura é para todos, a colheita é para cada um no seu momento, mas ninguém fica para trás com Jesus no leme. Daí nós vamos entender quando o Consolador prometido nos é trazido pela luz do codificador, nas sentenças do Espiritismo, que nos traz a importância da reencarnação para o nosso processo de evolução. Amélia Rodrigues vai nos dizer que certamente nós estivemos lá com Jesus, fomos chamados por Ele, mas não o reconhecemos. Ou não o quisemos seguir naquele momento. Optamos pela vida do mundo, optamos pelos nossos desejos imediatos. Mas nem assim o Cristo desistiu de nós. E agora Ele se apresenta para nós na sua máxima expressão de simplicidade, sem os dogmas religiosos, sem as ostentações que outrora nós em outras vidas o denominamos, quando Cristo apenas pedia que o seguisse em sua simplicidade. Nos nossos equívocos, colocamos no altar de ouro, quando Jesus queria ocupar o altar dos nossos corações. E ela nos diz que mesmo assim, Ele aguarda por nós e nos espera. Nas nossas dores, é Ele que nos ampara. Nas nossas alegrias, é Ele que vibra conosco. Nas nossas dificuldades, é Ele que traça o melhor caminho para superarmos aqueles desafios. E Joana, completando essa sentença, nos diz: sempre nos acontece o que há de melhor. Quando olhares para trás, perceberás que o socorro chegou antes. E assim tem sido. Quando olhamos as nossas dificuldades com calma, com serenidade, com distanciamento daquele fato, percebemos que poderia ter sido bem pior. E entendemos que o amparo divino veio. A figura de Jesus ali se fazia. Num irmão que auxiliou, numa mãe que amparava, num amigo, num transeunte anônimo, que muitas vezes não sabe das nossas dores, mas serve como instrumento do Cristo para nos amparar. E nós vamos, nesse sentido, nos encaminhando para as considerações com Amélia Rodrigues, onde ela nos apresenta o texto intitulado Pelos Caminhos de Jesus, contemplando a boa nova do seu Evangelho, que vem mudar a humanidade, dividi-la em antes e depois do Cristo e revolucionar os nossos corações.
Então, Amélia Rodrigues nos diz: pelos caminhos de Jesus. Para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também há longos que facultam a embriaguez do sentido, o desgarramento das emoções nos compromissos infelizes. Mas há também veredas que surgem sem saída e estradas que se apresentam sem fim. A vida em si é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras que se entregam. Os egoístas elegem as vias solitárias nas quais se perturbam após longa marcha. Os precipitados atiram-se pelas rotas de escapatórias e tombam em abismo de sofrimentos inenarráveis. Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam ao porto de paz. Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repousam nos climas de ventura ou perturbação. Ninguém, no entanto, que siga pelo caminho de Jesus, deixará de alcançar a meta que persegue, a felicidade integral. Muita paz a todos.